Mas eu quero dizer algo que está no espaço de tempo em que Cristo ressurreto ascende, ele está em ascensão. Ele, depois de ser ressuscitado, ele ficou ainda 40 dias se manifestando, aparecendo aos seus discípulos. E a última orientação que ele deu aos seus discípulos foi: olha, não saiam de Jerusalém até que a promessa seja cumprida sobre vocês. Porque João batizou com água, mas eu batizarei com o Espírito Santo. E o entendimento das pessoas que o batismo com o Espírito Santo é uma manifestação, é oração em línguas, enfim, é um movimento, é um mover. Mas o batismo com o Espírito Santo, entendendo a fundo, não tem nada a ver com isso. E também não é isso que eu quero falar exatamente na mensagem. O que eu quero dizer é que no espaço de tempo entre que Cristo foi para o céu com essa promessa de que batizaria eles com o Espírito Santo, ele disse assim: não saiam de Jerusalém, fiquem por aí até que do alto vocês sejam revestidos com o meu poder. E aí houve um tempo, um espaço de alguns dias, até que se cumprisse o dia de Pentecostes, onde a igreja passaria a agir pelo mover do Espírito Santo de Deus. Mas Deus, pela sua infinita bondade, compartilhou com este miserável homem pecador a ata da primeira reunião evangélica da história da humanidade. Uma reunião vazia e uma reunião humana, carnal. E eu fiquei maravilhado que as coisas que eu saí sem conseguir compreender exatamente o que eram, era só uma insatisfação, uma indignação, uma roupa que não me vestia mais. O que foi tão forte dentro de mim, que me fez abrir mão dos meus ideais, de tirar... O que foi tão forte? E essa palavra, ela clareou a minha mente, ela pacificou minha alma, ela me trouxe paz, de saber que eu não percorro um caminho seguro, que eu não sei o dia de amanhã, mas que eu saí por motivos reais. E que hoje eu não quero ficar daqui tacando pedra pra lá, mas que eu quero ser a igreja do Espírito Santo. Eu quero ser a igreja do Espírito Santo, não uma igreja vazia. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte no nosso ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo pelo preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama. E eu não sei bem a pronúncia disso, mas é isso que está escrito. A tradução quer dizer campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, conominado o Justo, e o Matias. Tá o Matias aí. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido,
para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se desviou. Ele é um desviado, Judas. Indo para o seu próprio lugar. Imagino que ele estava dizendo do inferno. Porque é isso que uma reunião vazia mais consegue fazer. Apontar desviados que caminham para o inferno. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre o pobre do Matias. Sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Cara, que ministração essa que Deus me deu. Eu consegui destacar 10 tópicos, sem se apegar à numerologia nem nada. Foi coincidência, ou não, melhor, eu nem acredito que haja coincidências numa palavra que o Espírito de Deus revela ao homem. Mas não existe a numerologia de 7 disso, 7 daquilo. Foram 10 tópicos, que eu não contei, vou fazer 10 tópicos. Foram 10 tópicos que Deus me deu nessa mensagem. São 11 versículos e Deus me deu 10 tópicos. É quase um tópico por versículo. Mastigadinho do que é uma igreja vazia. Então aqui fica bem claro para nós que Jesus já não estava com os apóstolos. E que o Espírito Santo também ainda não estava. Então tudo o que aconteceu aqui foi iniciativa humana. Não tinha Espírito de Deus e também não tinha Jesus. Tudo o que aconteceu nessa reunião foi humana. A ata é usada nas empresas, nos negócios, para registrar as ocorrências, o que foi decidido em reuniões internas, depois a direção, a presidência pega e estuda o que foi discutido nas reuniões de ata. E Deus me deu o título dessa mensagem como a ata da primeira reunião evangélica da história. Detalhe: uma reunião sem o Espírito Santo. O que os homens fazem quando falta o Espírito de Deus? E eu fiquei maravilhado. Então nós temos esse espaço de tempo. Pedro, ele tem durante toda a história dele um reconhecimento natural dos seus irmãos e discípulos de Jesus e do próprio Cristo de que ele seria o líder da igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno, Pedro, não vão prevalecer contra ela. Eu estou te dando a chave. É sua. Mas o que acontece é que quando Deus revela as suas promessas para nós, nós nos convencemos disso. Óbvio, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós nos convencemos disso. E o Pedro faz mecanicamente aqui algo que não foi promovido pelo Espírito de Deus. Então Jesus é arrebatado, ressuscitado e volta para os céus. E promete que vai enviar o Espírito de Deus. Não se dispersem, fiquem por Jerusalém. E eles se reúnem no cenáculo. Homens, mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as mulheres que seguiam Jesus, os discípulos de Jesus, e eles permaneciam em oração. Senhor, como será esse revestimento do Espírito de Deus? O que vai acontecer? E naquela angústia de saber se vai ser algo visível para todos ou se vai ser algo que tem que partir da iniciativa deles, Pedro resolve dar uma forcinha para Deus. Olha como Deus sempre disse, e os meus irmãos me reconhecem como líder da igreja. Então talvez o que o Espírito de Deus esteja precisando para manifestar algo em nosso meio seja uma iniciativa minha. Então eu vou me levantar e vou tomar a palavra. E eu vou falar coisas de mim mesmo. E talvez quando eu começar a falar coisas, o Espírito de Deus se manifeste. E involuntariamente, pela natureza humana, Pedro quis trazer para si a glória do agir de Deus. E falou coisas vazias na expectativa de que Deus se manifestasse. Deus não se manifestou e o que nós vimos foi esta carnalidade. Um Pedro carnal que começou o seu discurso apontando o irmão que falhou. A minha palavra não justifica o Judas. Porque muitos religiosos, a religião gosta disso, depois dessa palavra talvez pegue alguns contextos para dizer que eu agora estou passando pano para Judas, para o erro, para o errado. Mas a minha palavra não passa pano para o Judas. A minha palavra, eu fiquei impactado como quando falta o agir de Deus, sobra a nossa carnalidade.
E como falta o Espírito Santo de Deus nas igrejas evangélicas brasileiras, de uma maneira geral. E eu não estou julgando a fé de ninguém, porque a maioria, grande maioria, começou bem, mas se perde em meio ao sistema religioso brasileiro, especialmente o sistema evangélico brasileiro. E o Pedro toma a palavra. Ele escolhe falar quando o Espírito de Deus se cala. Eu sei o que é isso porque eu já liderei muitas coisas, ao meu ver, né? Diante de Deus isso não é nada. Mas ao meu ver eu já liderei muitas situações diante de Deus, reuniões entre os irmãos, grupos de apoio, palestras, palavras. E por vezes, quando o Espírito de Deus tomava, mesmo era agradável e as pessoas retornavam nas próximas ocasiões com a expectativa de ouvir o Espírito de Deus de novo, a usar um ser humano. Mas acontecia algumas coisas gozadas comigo, que acontece acho que com todo mundo que prega a palavra, é que por vezes Deus se cala. Mas quando Deus se cala e você tem uma plateia que te reconhece como líder, você se sente na obrigação de dar um alimento a eles, ainda que não seja o alimento que você tem convicção que é de Deus. Então, olha, eles vieram aqui com a expectativa de ouvir algo e eu preciso falar algo, eles me reconhecem como líder, essa reunião não pode ficar silenciosa. E a gente vai ficar falando do clima, do tempo, de quem... Eu tenho que falar alguma coisa. E Pedro confessa o que é uma igreja vazia no seu discurso. Ele levanta a mão e ele diz: varões israelitas, homens e mulheres. Eu tomo a palavra aqui e eu destaco o primeiro tópico da minha mensagem. Pedro se levanta para falar, mas Deus não se manifesta. É o versículo 15. Naqueles dias se levantou Pedro no meio dos irmãos e compunha-se a assembleia que se reunia entre os irmãos por volta de 120 pessoas. Havia uma responsabilidade sobre Pedro, mas não havia uma manifestação visível do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus já estava aos céus, e o Espírito Santo de Deus ainda era uma promessa. Pedro quis fazer mecanicamente aquilo que foi promessa de Deus, que ele revestiria a igreja do Espírito Santo. Olha, é impossível vocês cumprirem o meu ministério por vocês somente. Vocês precisam de uma ajuda divina, e eu vou dar ajuda divina. Esperem até que do alto ela venha. E o Pedro faz isso. Ele se levanta para falar quando Deus não fala. Isso é muito comum dentro das igrejas, isso é muito comum dentro das reuniões. Isso provavelmente aconteça comigo até nos dias de hoje, porque eu também não alcancei o nível de todas as coisas que eu falo e que eu acredito. Provavelmente pessoas às vezes se reúnem à expectativa de ouvir alguma coisa de mim porque já ouviram alguma revelação de Deus. Mas quando Deus se cala e eu ciente da minha responsabilidade, falo. E quantas vezes eu já não caí nesse engodo de começar um discurso tão vazio como ele começou. Puxa, ele não falou de nada do céu. Tudo que ele começou no discurso dele foi apontar o irmão que falhou, foi apontar o irmão que caiu, foi apontar o Judas que fracassou. Esse é o ponto 2 da minha mensagem. O versículo 16 descreve isso. O Pedro olha o Judas. Ele tem uma assembleia de 120 irmãos. E ao invés de encorajá-los a permanecer com fé, esperando o agir de Deus, esperando a manifestação do Espírito Santo, que ia revestir eles para o ministério, o que Pedro faz é apontar o irmão que falhou, o irmão que errou. Versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas foi o líder da rebelião. Olha, Jesus só não está mais conosco porque o Judas se rebelou, se desviou. Acusar, apontar o irmão. Esse foi o tópico número 1 do discurso de Pedro. Apontar o irmão que caiu, o irmão que falhou. E essa é uma característica que eu vejo dentro das igrejas evangélicas de uma maneira geral. É fazer constantes parâmetros, é traçar constantes paralelos
entre os irmãos que falham e os irmãos que aparentemente são perfeitos. Isso cria uma emulação, um espírito de competitividade, uma busca irracional e ilógica pela perfeição, pela santidade. Mas isso não é bom? Aparentemente é bom a busca pela santidade. Mas quando é para adquirir justiça própria, merecimento, para aliviar a consciência culpada pelo pecado e pelo erro que te condena ao inferno, isso é péssimo, porque isso é barganha com Deus. Isso é péssimo, porque por merecimento ninguém pode chegar lá. O tópico 3 é que ele faz essa distinção entre nós e eles. Ele diz, olha, o Judas foi o líder da revolução dos que caíram, mas nós 120 que estamos aqui, estamos firmes nas promessas do Senhor. É entre nós e eles. E o Judas, ele já foi participante deste ministério, mas hoje o lugar dele é com os demônios. Hoje o lugar dele é no inferno, condenado porque errou, porque falhou, implantando inconscientemente na cabeça das pessoas que elas não podem falhar, que elas não podem errar, que se errarem também vão perder lugar no ministério, também vão perder credibilidade com Deus. Meu Deus, como isso é real! Ele expõe a vergonha e a intimidade do irmão. É o tópico 4, no versículo 18. Versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu pelo meio dele, e todas as suas entranhas se derramaram na terra. Não bastou ele acusar o irmão que se desviou, que falhou, que fracassou, que pecou, que errou. Um irmão que estava tão culpado que tentou se enforcar, mas não conseguiu. Porque a Bíblia diz que ele se precipitou e as suas entranhas, os seus intestinos, caíram pelo meio da sua terra. Não bastou ele acusar o irmão, ele ainda teve que desnudar o irmão, ele teve que mostrar a vergonha do irmão. Olha, o Judas foi um irmão do Pedro, onde está a lealdade, onde está a irmandade, Pedro? O Espírito de Deus não faria isso. Jesus tratou Judas como amigo. Jesus ficou tão triste quanto Judas pela traição. Jesus entendeu o peso da traição de Judas quando pôs a mão assim e falou, amigo, o que você tiver que fazer, faça logo. Jesus tirou o peso de cima dos ombros do Judas, porque a guerra interna de Judas era muito forte contra os ideais dele, que pensava que Cristo tinha que restaurar o poder de Israel. Nós estamos sob o Império Romano. Ele pensava isso. Jesus tratou como amigo. Jesus recebeu o beijo no rosto da traição e o tratou como amigo. Sentiu a dor daquela traição. O Judas se sentiu tão culpado que tentou a morte. E o Pedro não aliviou nem para a família do Judas. O Pedro não aliviou nem para os parentescos, para os amigos, para os que estavam mais próximos do Judas. Isso é tão comum. A gente vê irmãos pisados, porque já não se enquadram mais ao sistema, porque já não fazem mais parte do ministério de nós e vós. Ele fazia parte do nosso ministério, hoje faz parte com os demônios. E aí ele acusa a falha do irmão. O irmão vendeu a crucificação de Jesus e com o preço da venda comprou um campo. Mas nesse campo, sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Porque é isso que a religião prega. Olha, quando você sair dos nossos termos, das nossas doutrinas, dos nossos dogmas, vai dar tudo errado. Se você pegar um câncer, é porque Deus te castigou. Se você bater o carro, é porque a mão de Deus é pesada. Se você entrar em dívidas, é porque o devorador está te consumindo. Você é rebelde. Esse é o preço da rebelião. Compra um campo e as entranhas se precipitam pelo campo. É o preço da rebelião, é a morte. O quinto tópico da minha palavra é esse. É que Pedro, ele cria um clima de terror na sua plateia. Eu fico imaginando 120 pessoas que estavam ouvindo Pedro
Por que a Bíblia não dá esses relatos? Essa ata precisava desses relatos, mas o Espírito de Deus sabe o que faz. O Lucas não teve acesso a isso. Provavelmente foi ele que escreveu o livro de Atos. Ele não teve acesso a isso. Mas eu fico imaginando o clima de terror que se estabelecia na mente dessas pessoas. O que o Pedro está fazendo? Será que é essa a manifestação do Espírito Santo que Jesus prometeu no nosso meio? Se você for ler, você vai ver que isso aconteceu antes do dia de Pentecoste. Então não tinha Espírito Santo e não tinha Jesus. Isso foi uma iniciativa humana. Eu fico imaginando que essas 120 pessoas estavam olhando e falando o que o Pedro está fazendo. O Pedro está com moralismo agora. Parece que ele tem moral para falar do irmão que falhou. O Pedro não esqueceu. Ele se esqueceu de onde ele saiu. Ele se esqueceu que ele é um pecador e pescador iletrado e inculto. Mas agora ele se enche de moralismo, de legalismo. E ele acusa a falha do Judas. Ele expõe a vergonha do Judas. Não age com ética, com lealdade, com o irmão que falhou. Ou ainda que ele usasse o exemplo do Judas. Com amor, com compaixão, com misericórdia, para com a família, para com a própria memória do Judas. Foi um irmão nobre no nosso meio. Olha só como Jesus sentiu a falta, a morte de Judas. Olha só. Mas não, ele prefere expor a vergonha, a nudez, o fracasso, as entranhas do irmão, aquilo que o irmão não tinha coragem de mostrar para ninguém. Ele foi e mostrou publicamente. Que discurso vazio, mentiroso. Que essas 120 pessoas estavam num terror. Então se a gente sair da igreja, a gente vai morrer num campo de sangue também. Nós vamos nos enforcar. Então nós vamos servir a Deus por medo. Então nós vamos nos congregar quarta, domingo, segunda, terça, sei lá que dia que você congrega, por medo de que se eu sair da igreja as coisas vão dar errada. É esse o Deus que você serve? Não é esse o Deus que eu sirvo. É um Deus compassivo, é um Deus cheio de compaixão, que ama sem querer nada em troca, que cura porque ama, porque se compadece, mas não exige discípulos, não exige que me siga para que eu te tire do buraco. Respeita. E aí ele expõe esse clima de terror. Ele usa a palavra para trazer condenação às pessoas. Ainda no versículo 19, antes de falar da palavra, ele diz assim, ó: e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. De maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Ele criou o clima de terror. Toda a igreja, toda Jerusalém agora sabe que se você sair de Jerusalém, você pode parar no campo de sangue. É esse o conceito que ele está criando. Humanamente. Ainda que na sua ignorância, ainda que de certa forma inocente, a sua carne produziu esse discurso. Isso está muito bem mascarado na nossa natureza. E nós ouvimos isso toda quarta e todo domingo e nem percebemos. Com aparência de devoção, com aparência de piedade, com aparência de amor. Mas é um discurso carrasco. É um discurso desumano. É um discurso utópico. É um discurso ridículo, fracassado. Fracassado esse discurso. O versículo 20, ele usa a palavra para trazer condenação às pessoas. É típico das igrejas também. Olha, está escrito, por isso que o irmão está fracassando. Quantas pessoas já não abriram a palavra para condenar o seu próximo? Quantas pessoas já não abriram a palavra para justificar a miséria, para justificar a ignomínia, para justificar o opróbrio? Quantas pessoas já não abriram a palavra para justificar o pecado do próximo? Deus é amor, mas também é justiça. Quantas pessoas já não se agarraram na justiça de Deus, confiando numa justiça própria para condenar o miserável que caiu? Quantas pessoas já não fizeram isso?
Ele fala no versículo 20, porque está escrito no livro de Salmos, a Bíblia diz: fique deserta a sua morada, Judas, e não haja quem nela habite, e que outro venha e tome o seu cargo. Porque a religião enxerga pessoas como número, como cargo, como vaga. É um emprego. É um emprego. Se você faz certo, você é útil. Mas se você erra, você passa a ser inútil. Você passa a ser o Judas. Você passa agora para o campo de morte, para o campo de sangue. E que outro venha e tome o seu lugar. Que outro venha e tome o seu lugar. É isso. É esse sentimento muito bem mascarado por trás da aparência de piedade e de devoção que está implícito no discurso dessas pessoas. Que outro venha e que tome o seu lugar e que a sua morada fique vazia para sempre, seu condenado, porque se desviou da verdade. Você tinha que ser perfeito, Judas. Você tinha que ser perfeito. Você falhou, você traiu a irmandade, não é mais um dos nossos, não faz mais parte no nosso ministério. Vou te substituir, vou pôr alguém melhor do que você no seu lugar. E eu tenho o perfil de duas pessoas, eu escolhi, e dessas duas que eu escolhi, eu vou apresentar para Deus, para Ele escolher um justo e um Matias. Mas eu não quero pular as etapas, eu já vou chegar nesses versículos, porque tem um tópico para cada um desses versículos também. Versículo 21, 22 e 23. É isso que a doutrina, é isso que a religião faz com as pessoas, foi o que Pedro fez. A religião faz isso, ela cria doutrinas separatistas, ela emula as pessoas à perfeição e à justiça própria, ela cria condições e critérios específicos de acordo com a própria caminhada para promover as pessoas. Ela se baseia no merecimento, no moralismo, no legalismo. Quer ver só? Olha só, o versículo 21. Depois que ele condenou, humilhou, rechaçou, acabou com a família do Judas, com a história, com a memória do Judas, por um erro, condenou a história inteira de um dos discípulos. Algum valor ele tinha que ter. Jesus olhou para ele, Jesus enxergava a alma das pessoas, não a aparência delas. Por uma alma, por uma falha, ele condenou ao inferno todo mundo. Nunca mais tenha ninguém na sua morada. Mas não bastasse isso, agora ele quer levantar alguém, porque ele tem um padrão. Jesus ensinou um padrão, tem que ser 12 pessoas. E aí ele se apega nesse misticismo, nesse sortilégio, nesse padrão, porque é o que as religiões costumam fazer, em especial as igrejas evangélicas. Tem que ser um padrão, tem que ser um padrão, e se foge do padrão não é de Deus. Jesus andou com 12, hoje nós somos 11, um traiu, um falhou, nós temos que voltar a ser 12. Meu Deus, que falência espiritual, que falta de sensibilidade. Acaso Deus precisava de 12 homens para mudar a história da humanidade? Cristo é suficiente. Andou com 11 homens, andou com 12 homens, um falhou. Um falhou. E agora Pedro quer levantar um no lugar do... Aqui mostra que Deus, ele até respeita essas escolhas do homem. E mesmo naquilo que eles atribuíram à sorte, Deus operou. Deus operou. E a escolha de Deus para si não foi a justiça própria. Foi o simples. Foi o falho, foi o humano, foi o imperfeito. Olha as condições que Pedro cria para o substituto de Judas. Ele praticamente disse, tem que ser alguém perfeito. Aqui começa a nascer, humanamente, não existe agir do Espírito Santo de Deus. Aqui Pedro começa a criar a primeira doutrina da igreja evangélica, de perfeição, de moralidade, de legalidade. É aqui a primeira doutrina. Vê comigo o versículo 21, ó. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre vós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, conominado Justo, e Matias, que eles nem especificam. Esses 3 versículos mostram a doutrina separatista de Pedro.
pela moralidade, pela legalidade. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele por acaso ele usou esses critérios? Ele foi atrás de pescadores, iletrados, incultos, homens fedendo a peixe, suados de um dia de trabalho, que não sabiam nem falar o português, não, o hebraico, o linguajar deles direito, homens de um linguajar típico e até reconhecido pelos da capital, vamos dizer, as da região da Judéia reconheciam as da região da Galileia só pelo linguajar. Então, quer dizer, era até um povo vítima de discriminação. De lá não pode sair nada bom. E foi lá que Jesus foi escolher os seus discípulos. De lá, de Nazaré, de Cafarnaum, da Galileia. Olha, de lá não pode sair nada que presta. Tudo que presta está aqui no centro da religião, na igreja, na doutrina, em Jerusalém. Meu Deus. Até quando, igreja? Tá na hora de rever os conceitos, meus amigos. Tá na hora de rever os conceitos. Ele começa a criar condições. Ele fala o substituto de Judas. Tem que ser alguém que andou conosco. Começando no batismo de João. Antes de João, a pessoa pode ser honesta. A pessoa pode ser idônea. A pessoa pode ser de bom caráter. Mas se ela é de antes do batismo de João, não serve. O que importa são critérios. O que importa são regras. O que importa são dogmas que purifiquem a pessoa. É uma mentira. É uma mentira. É um engodo. Ele criou a primeira doutrina. Para andar conosco tem que ser batizado, tem que ser discipulado. Para pregar tem que fazer curso de diaconato, teologia. Para dirigir esta igreja. Olha, eu não estou pregando uma anarquia. Mas eu estou dizendo que, por vezes, Deus destaca aquele que o homem não dá nada. Quase sempre é assim, não é? Os irmãos de Davi eram soldados excelentes por natureza. Mas ele não olhou a aparência, olhou o pastorzinho que estava esquecido. E o Pedro esquece como ele foi escolhido e agora ele escolhe com valores humanos, da natureza humana. Tem que ser perfeito, tem que saber falar. O cara vai pregar para nós e não sabe nem o português. E aí Pedro começa com esse moralismo, com esse legalismo aí, de criar doutrinas. Tem que ser batizado, tem que fazer curso disso, curso daquilo, tem que fazer curso de obreiro, curso de pastor, curso de apóstolo, e tem curso para tudo. E a igreja vai criando degraus, ela vai criando hierarquias, e ela vai se tornando semelhante a uma empresa. Ela vai emulando as pessoas à competição. Ela vai emulando as pessoas. A emulação, exatamente é o significado da palavra. Emulação é esse. É uma das obras da carne. É um dos frutos da carne. Emulação, contendas, pelejas, dissensões, facções. Emulação, sabe o que significa emulação? Competição, rivalidade. É o que existe entre as igrejas, é o que existe dentro das próprias igrejas. Pessoas disputando entre si num falso amor, numa utopia. Deixa eu ver quem leva mais para o encontro com Deus, porque vai ser honrado publicamente no culto de domingo. Então a minha célula, o meu grupo familiar tem que levar 30 pessoas, porque o do irmão já levou 25. E as pessoas fazem isso mecanicamente, roboticamente, elas pagam do próprio bolso, elas fazem sacrifício, elas vão atrás do merecimento, mas não conhecem a dor do ser humano. Elas conseguem levar 30 pessoas para o encontro sem tê-las amado de fato. Mecanicamente elas fazem isso só para ganharem do irmão que levou 25. Emulação, isso é o que mais existe dentro das igrejas evangélicas. Isso é o que mais existe. Rivalidade. Isso é o que mais existe. Rivalidade dentro das igrejas. E aqui Pedro dá prova clara disso. Ele escolheu, segundo os padrões dele, tem que ser batizado para andar com a gente. Tem que ter visto Jesus face a face. Paulo não viu. E alcançou muito mais gente que Pedro.
Paulo disse assim, ó, eu não consultei nem a carne nem o sangue quando me foi revelado a excelência do Evangelho. Eu saí a pregar pelas regiões da Galácia, enfim, ele fez o roteiro missionário dele. E ele foi o cara dos gentios, dos estrangeiros, dos pecadores. Pregou como ninguém, escreveu epístolas que hoje são a base das doutrinas cristãs. E Pedro ali se fechou no discurso separatista. Meu Deus, que fracasso de igreja é essa? Ele tem que se tornar um de nós. E ele começa a criar critérios, condições para isso. Esse é o tópico 7. Agora o tópico 8, que está justamente no versículo 24, é esse. Estimula a competição, a rivalidade entre as pessoas através da disciplina e do merecimento. Porque olha só como ele apresenta. No versículo 23. Então propuseram 2. Eles não deixaram Deus escolher na assembleia de 120 pessoas. Eles não deixaram que Deus escolhesse talvez o irmão que não tinha título, mas tinha vocação, tinha amor, tinha cuidado, tinha caráter, tinha palavra. Puxa, se o Pedro ele conseguisse apresentar, olha, nós precisamos levantar alguém no lugar do Judas, alguém com cuidado pela obra, alguém com temor de Deus, alguém manso, humilde, alguém respeitador, alguém de caráter, de ética, alguém idôneo, de caráter. Cara, era válido, eu não ia ter essa palavra agora, era válido, mas não foi isso. Ele apresentou justiça própria, ele apresentou merecimento. Por obras ninguém vai chegar lá naquele dia, porque você não pode chegar lá e se gabar, cheguei aqui porque mereci. As nossas obras são trapos imundos diante dele. O melhor negócio que você já fez na terra para ele, comparado com as coisas que ele fez e faz e ainda continua a fazer, são trapos imundos. Não dá para comparar a nossa justiça com a dele. A nossa justiça é corrompida, é corrupta. Olha o discurso sem o Espírito Santo, que vazio. De apenas usar o parâmetro de quem errou para justificar e para buscar uma perfeição, uma justiça própria, de pisar no fracasso, na dor do irmão, só para se promover, pisar na vergonha do irmão. Você não tinha um discurso melhor, Pedro, de mais ética, de mais hombridade, de mais honra? Meu Deus, que discurso vazio. Pedro era como eu e você, homem, que sem o Espírito de Deus fala coisas da carne. Pedro não era santo, não era super, sei lá o que. Tá a prova aqui que o Pedro falhou feio no seu discurso. Sem Jesus e sem o Espírito Santo de Deus, o homem é isso, é vazio, é juiz, é crítico. É isso que o homem é sem o Espírito de Deus. Apresento a vocês 2 homens. Ele não deixou Deus escolher dos 120, ele já separou 2. E ele deu condições para Deus. Deus, eu já te apresento esse aqui dizendo que, olha, ele é conhecido entre nós como justo. Talvez ele dá o dízimo. Dízimo bom. Ofertas. Homem generoso. Conquistou nosso respeito, nossa admiração, porque sustenta essa casa. Sozinho. Ele é justo. Jejua 3 vezes por semana, tá sempre no monte, ora. É justo esse cara aqui. Ele faz tudo certinho, Senhor, escolhe ele. Porque em comparação com ele tem um Matias. Quem é o Matias? Ele nem dá a especificação de quem é o Matias. O Matias é um qualquer. Eu duvido que o Matias vai ganhar na competição com o justo do José. O Matias não pode ganhar com o do José. O José é o cara. O José é perfeito, ele faz tudo certo, tudo que a lei manda, ele diz que faz. Faço tudo. O Matias não vai ganhar. Então, já que Jesus foi arrebatado e que o Espírito de Deus não se manifestou ainda, vamos forjar um jeito de Deus falar. Vamos jogar o dadinho. Vamos tirar no pauzinho. O pauzinho menor vence. É o escolhido. E aí confia no misticismo, no sortilégio. Tópico 9. Ele enxerga as pessoas como uma vaga.
como um cargo, um número. E os substituem, se errarem, se fracassarem. É assim que a igreja, que as religiões nos enxergam. Como um número, um cargo. Você é uma vaga. Você é uma vaga. Porque se você errar, outro te substitui. Olha o discurso de Pedro. Olha o discurso de Pedro no versículo 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido. Então eles jogaram o dadinho ali, fizeram o jogo da velha, sei lá como foi essa sorte. Nos revela qual que seja o escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou. A constante máxima da igreja: cravar quem é desviado e quem não é. Você é desviado, está condenado ao inferno, indo para o seu próprio lugar. Qual será o lugar que eles mandaram Judas? Para o inferno? A nona máxima é essa: é que a igreja sempre nos enxerga como um cargo, uma vaga. Olha, nós precisamos de alguém para a vaga desse irmão. Ele até fazia um bom trabalho, mas ele errou, ele falhou, já não serve mais para os nossos parâmetros, tem que ser alguém perfeito. Quando Cristo nunca exigiu perfeição de nós, e nem uma longa lista de exigências do pecador. Ele sempre focou na fé, ainda que ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, que se eu pôr na minha mão você nem vê daí. Cristo nunca jogou fardo sobre as pessoas. 10. Confie em sortilégio, misticismos, mandingas, para definir o destino das pessoas. Ele colocou 2 homens e jogou dadinho para saber qual que seria o substituto do Judas. Já que o Espírito de Deus não se manifesta, vai ser assim. Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor vem toda a decisão. Mesmo aquilo que atribuímos à sorte não foge do controle de Deus. Olha que provérbio sábio de Salomão: a sorte se lança ao regaço, mas de Deus provém toda a decisão. Provérbios 16:33. Então mesmo naquilo que para eles era sorte, de escolher o substituto, foi o agir de Deus. Eu não quero justo, eu não quero justiça própria, eu não quero moralismo, eu não quero legalismo. O que eu quero é alguém honesto, alguém que se assuma pecador e se ache imerecido diante de mim. É isso que me faz aceitar. É isso que me faz tornar o culpado e inocente. Ainda que a sociedade culpe e julgue ele, eu o torno inocente. Eu o exalto entre os seus irmãos pela honestidade em assumir que não merece, mas que está diante de alguém que pode habilitar ele ao merecimento. Eu é que justifico, é o que diz o Senhor. E justifico no sangue do meu filho. Quando vocês querem cumprir a lei, vocês anulam o meu sacrifício, o meu presente por vocês. Custou tanto, eu amei tanto meu filho, abri mão dele porque amei vocês tanto quanto. E agora vocês querem pegar o sistema e fazer tudo certinho? E eu tô aqui fazendo apologia para pecado? Não, eu faço o meu melhor, mas eu já não tenho mais problema com meus erros. E quando eu falho, quando eu erro, a minha consciência não me joga no inferno, me joga pros braços de Cristo, pros pés de Cristo. Eu encerro essa mensagem dizendo que o primeiro discurso de Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, quando o dia de Pentecostes se cumpriu, foi de morte e ressurreição de um varão perfeito chamado Jesus. Pregou única, pura e simplesmente a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Esse discurso ganhou 3.000 pessoas para Cristo. Cristo é suficiente. Nós não precisamos de um evangelho para novo, para velho, para branco, para negro, um evangelho para jovem, para skatista, para roqueiro, para regueiro. O evangelho é autossuficiente e não é o evangelho que está em confusão, são os evangélicos que estão em confusão com esse discurso vazio de Pedro, essa carnalidade no meio dos irmãos. Os evangélicos que estão em confusão. Não, o evangelho nunca esteve em confusão. O evangelho se basta. Ele não precisa de estratégias de crescimento, ele não precisa de métodos para crescer, porque a própria igreja do Pentecoste, a igreja primitiva, ela não se preocupava com o crescimento. Há uma observação muito clara no versículo do capítulo 2 ou 3, que diz que Deus, Jesus, acrescentava os que haviam de ser salvos à igreja. Havia singeleza, alegria no coração no partir do pão de casa em casa. A reunião do templo não era uma obrigação formal, não era um fardo, não era um peso, era um alimento, era uma alegria. E depois de casa em casa. Não prego contra a igreja, mas prego a favor de uma reforma urgente na igreja. Uma reforma urgente na igreja, como a que Lutero talvez propôs para a igreja católica lá atrás e foi tido como diabo.
Hoje eu sou tido como o diabo por muitos de meus irmãos. Não anda com ele vai te corromper. Não anda com ele. E não que eu tenha buscado seguidores, mas uma coisa eu faço, eu estou buscando a verdade e eu não tenho todas as respostas. Mas eu me alegro que Deus me trouxe um conforto com essa palavra, de saber que eu não saí por coisas supérfluas, eu não saí por coisas fúteis, eu não saí por meninice. Eu me converti e congreguei 10 anos no mesmo lugar. Eu saí por motivos que hoje se tornam palpáveis. E tudo que eu quero é criar um ambiente construtivo, um ambiente que ama, que tolera, que respeita as pessoas, as suas fés, as suas crenças. Tudo que eu quero é isso. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Meu discurso não é contra os mestres que já me ensinaram a palavra, que eu admiro. Meu discurso é para que vocês revejam os seus conceitos. Revejam os seus conceitos. Se o seu discurso hoje não está sendo tão vazio quanto de Pedro no púlpito, de usar como parâmetro aquele que saiu da igreja, aquele que se desviou, aquele que fracassou. Acorda. Acorda, reveja os seus conceitos. Isso é um discurso sem o Espírito de Deus. Isso pode ser registrado na ata da igreja como um discurso em que Cristo não está e nem o Espírito de Deus estava, como não estava aqui. Não estava aqui. Se você for ler, você vai ver que essa parte aqui que eu estou lendo, esses 10, 11 versículos, acontece no momento em que Cristo é arrebatado e que o Espírito de Deus ainda não desceu. Isso é iniciativa humana. Isso é tática furada, fracassada. Enxerga pessoas, usa pessoas como instrumentos, como cargos, depois as descarta sem valor, porque já não são mais úteis. Paulo viu utilidade num irmão chamado Onésimo, quando um outro irmão chamado Filemão, que era pastor de uma igreja em Colossos, viu inutilidade. A religião viu inutilidade, mas o Paulo viu utilidade num irmão escravo. Até quando, igreja? Até quando, igreja, nós vamos pôr condições para as pessoas servirem a Deus? Tem que ser batizado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer teologia, tem que fazer aquilo e aquilo outro. Eu sei que as coisas de Deus tem que ser com ordem, com decência. Não me vem com esse papinho, porque tudo isso aí eu conheço. Eu fui crente, crente exemplo, crente. Para ninguém apontar o dedo na minha cara e falar, você falhou nisso. Quando eu fui crente, eu fiz o meu melhor. Mas hoje eu não me baseio mais no moralismo, nem no legalismo. Não que um dia eu tenha feito isso. Mas a gente está tão emulado dentro de um ambiente como esse que a gente se confunde. E hoje eu trago essa palavra para nós. Vamos ser uma igreja que respeita. O segundo ato de Pedro foi à porta do templo Formosa curar um homem que estava enfermo há tempos. Ele disse, olha para mim, olha aqui, ó. Quem está falando é um filho de Deus, revestido do Espírito de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro. A base do meu ministério não é dinheiro. Agora, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Os milagres na igreja evangélica não existe mais, né? E o que existe é cheio de dúvidas, de questionamentos. Mas porque talvez a igreja evangélica brasileira já fechou a porta para o Espírito Santo de Deus faz tempo. Agora ela está atrás de fiéis. Ela tem táticas, ela tem estratégias de crescimento, com esse discurso fingido de que quem sai não presta mais. Quem sai vai para o campo de sangue, vai morrer. Põe medo nos que estão ouvindo, cria um clima de terror. E você nunca vai saber, pastor, você que prega isso, você que usa esse mesmo discurso de Pedro, você nunca vai saber, nunca, isso eu afirmo. Você nunca vai saber se as pessoas te seguem ou seguem a Cristo através da sua vida, porque amam a Deus e que te honram, ou porque se tem medo do seu discurso, que diz que elas vão morrer se saírem dos seus ajuntamentos, que diz que Deus as vai castigar se elas quebrarem a cara, se elas não forem perfeitas, se elas não errarem. A nossa natureza é toda em pecado. Como que você vai pregar perfeição para quem é imperfeito? Tá maluco? Acorda, igreja, acorda, tá na hora de rever os conceitos. Eu deixo esse apelo para vocês e essa mensagem. Que Cristo Jesus os abençoe, hoje e sempre. Amém.